Bem, hoje iremos falar sobre a Revolução ou Movimento de 1930, que culminou no golpe de 1930. Contextualizando, o Brasil vivia uma república conhecida como a do café com leite, onde era organizada por fazendeiros. Essa república oligarca fazia um revezamento entre o Partido de São Paulo e o de Minas Gerais, onde os latifundiários mineiros e paulistas se alternavam no mandato presidencial. O movimento operário de 1920 foi um movimento muito forte, onde buscavam os direitos das mulheres, a valorização, faziam greves e criaram sindicatos. O modernismo mostrou a cara do Brasil, a realidade brasileira vindo à crítica e a busca pela valorização da classe trabalhadora. O coronelismo era bruto e corrupto. Todas as rebeliões eram contidas com muita violência, como a do Cangaço, Canudos, Contestados, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, entre outras. Devido à Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. Com isso, os Estados Unidos surge como um grande banco e começa a dar créditos e importar muitos produtos à Europa. Com o passar do tempo, a Europa foi se reconstruindo e deixando de precisar dos créditos e produtos dos Estados Unidos. Logo, os americanos produziam demais e exportavam pouco. E como a renda do país não era bem dividida, nem todos conseguiam comprar os produtos. E também na época era de fácil acesso à bolsa de valores, então praticamente todo mundo investia nela. Então, é só ligar os pontos. As empresas produzindo sem demanda, um povo sem poder de compra. Logo, as ações das empresas iam desvalorizando. Com isso, houve uma corrida para vendê-las, porém, ninguém queria comprar. Portanto, ocorreu inúmeras falências de empresas e o desemprego chegou a bater nos 30%. Essa crise que aconteceu em 1929 ficou conhecida como a Grande Depressão. A Grande Depressão também afetou o Brasil, pois os Estados Unidos eram os maiores compradores do nosso principal produto da época, o café. Os americanos pararam de importar tanto café e, com isso, o preço do café brasileiro foi lá embaixo. Uma solução que o governo brasileiro teve na época foi comprar esse café que estava teoricamente sobrando e queimá-lo, mantendo assim a baixa oferta e mantendo o preço do principal produto brasileiro. Então, nesse mesmo ano, num contexto social e econômico apreensivo, começavam os rumores para as eleições de 1930, onde o atual presidente da época, Washington Luiz, representante dos interesses do Partido de São Paulo, deveria indicar como seu sucessor um representante dos interesses do Partido de Minas Gerais, assim seguindo a lógica do revezamento. Isso aconteceu? Não. Ao invés de Luiz indicar Antônio Carlos como atual presidente de Minas Gerais e Fernando de Mello seu vice, que eram cotados como mais prováveis, ele coloca como seu sucessor nas eleições Júlio Prestes e Vital Soares como vice. Esses eram do Partido de São Paulo. Essa decisão de Washington Luiz fez com que a aliança entre São Paulo e Minas Gerais fosse rompida. Então os mineiros não iriam deixar por isso, e foram em busca de alianças para conseguir ganhar as eleições. Então eles se associam a Paraíba e Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal. Nas discussões de interesse, o Rio Grande do Sul conseguiu a opção de escolher o candidato para presidente, o gaúcho governador de Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Já os paraibanos conseguiram escolher o vice-presidente, João Pessoa. Vêm as eleições e Júlio Prestes é eleito presidente do Brasil. Os dois lados se acusavam de fraudes eleitorais. A Aliança Liberal, junto com os militares, desencadeava o tenentismo, pois os militares possuíam experiência militar, eram idealistas, politicamente inquietos, gozavam da admiração da tropa e simpatia entre os setores médios da população e a massa de trabalhadores urbanos. Começou a surgir boatos de um possível golpe armado. O povo descontente começava a apoiar a Aliança Liberal, mas faltava algo para virar um movimento que agradaria o Brasil todo. Faltava a gota d'água, o estupim para a Revolução. Então, em 26 de julho de 1930, João Pessoa, o então vice de Vargas, foi estranhamente assassinado em uma confeitaria de Recife por João Duarte, adversário político de Pessoa. Ele assassinou alegando que João teria ordenado uma invasão a seu escritório, onde foram colhidas cartas íntimas que foram publicadas e disseminadas pela Paraíba. Vargas e os militares usaram a morte de seu vice contra Prestes e o Partido de São Paulo, alegando ser um assassinato de ordem paulista. Assim passa a ser visto e alardeado como manobra do governo para calar qualquer opositor. Isso motivou um questionamento e um aumento no apoio do povo da Aliança Liberal, que já estava descontente com o coronelismo e buscava mudanças principalmente trabalhistas e econômicas. Assim estoura a revolta militar, partindo do sul com o objetivo de derrubar o regime.
Junto ao café, a classe que dava apoio ao governo dissolve-se na fumaça das sapas de café, queimadas com a finalidade de baixar os preços do produto. As ações militares passaram a ocorrer em vários lugares diferentes do Brasil ao mesmo tempo. Em 24 de outubro de 1930, o poder estava nas mãos da Aliança Liberal. Washington Luiz foi deposto do cargo e logo exilado. Júlio Prestes passou a ser o único presidente da República do Brasil eleito pelo povo a ser impedido de tomar posse. O mineiro Antônio Carlos ficou conhecido como o arquiteto da Revolução de 1930. Então, no final de 1930, a então República Velha chega ao fim, acabando as articulações entre as oligarquias regionais do Brasil, que sobrepunham seus interesses particulares aos interesses do Estado e da nação como um todo. Mas no final das contas, o movimento de 1930 foi uma revolução ou um golpe de Estado? Bom, isso é um tema que divide a opinião de muitos historiadores até os dias de hoje. Uma revolução é um movimento de grande apoio popular, que modifica as estruturas sociais e econômicas do sistema. Já um golpe de Estado é geralmente promovido por militares e políticos para a retirada do poder de algum governo eleito, usando as forças militares e a brutalidade para isso. Resumidamente, o movimento de 1930 foi uma luta armada pelo poder entre as elites, o que poderia classificá-lo como golpe, mas que deu fim a uma era de governo, a Primeira República, e deu espaço à Era Vargas, fazendo uma reorganização no sistema político da época, o que poderia classificá-lo como uma revolução. Por isso, essa dúvida perdura até os dias atuais e é pauta para debate entre os historiadores, alguns classificando como revolução e outros como golpe de Estado. Assim, Getúlio Vargas estava no poder dando início à Era Vargas, que ficara por 15 anos interruptos no poder, de 1930 a 1945, e logo depois será eleito pelo voto popular voltando à presidência entre os anos de 1951 e 1954. Mas a história sobre o pai dos pobres no governo do Brasil será assunto para outro vídeo. Então, para ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não esqueça também de deixar o like e mandar para seus amigos. Valeu!